História da Igreja, o primeiro século do cristianismo. Hoje iremos falar agora historicamente um pouco sobre o período do surgimento do cristianismo. Bem, existem dois textos bíblicos que nos relatam que Cristo chegou na plenitude dos tempos. O primeiro se encontra em Gálatas 4:4 e o segundo em Efésios 1:10. Mas exatamente o que isso quer dizer historicamente? Podemos aprender ou retirar algo importante socialmente ou politicamente dessa declaração? É disso que iremos falar um pouco hoje. Quando nos debruçamos nos estudos sobre o período em que é datado o nascimento de Cristo, iremos nos deparar em um mundo helenizado. O império no poder já não era o grego, pois este se findou em 146 a.C., quando foi dominada pelos romanos. Mas um legado que o Império Grego deixou para a época foi a sua vasta cultura, com seus filósofos e pensadores, e dentro dela o idioma grego, que se tornou o idioma não só de seu império, mas também se perpetuou no Império Romano. Os romanos adotaram o ideal grego de educação. Sendo assim, todo aquele que possuía uma condição abastada teria um preceptor para educar seus filhos. O grego assim se acaba tornando o segundo idioma da aristocracia. E com a expansão do Império Romano, a língua chegou onde jamais os gregos imaginariam. Então, o primeiro ponto que podemos citar da plenitude era que o mundo antigo da época de Cristo possuía um idioma comum em todos os lugares, e isso era necessário para a devida divulgação do Evangelho. Isso podemos ver na confecção do Novo Testamento, que foi escrito em um dialeto grego, um dialeto popular chamado koiné. É claro que em vários lugares o idioma principal não era o grego, mas fato é que o grego era difundido em todo o Império Romano. Um exemplo claro disso é que Cristo em seu cotidiano se comunicava em aramaico, mas socialmente isso inevitavelmente acarretava os pontos comuns entre todos os povos. Outro ponto muito importante é o político. Sabemos que Jesus nasceu em um período em que Herodes o Grande governava toda a Judéia, mas isto com a tutela dos grandes imperadores romanos, como Marco Antônio e Otávio Augusto. Mas o que isso teria a ver com a plenitude? O Império Romano na época de Cristo trouxe um grande momento de instabilidade e paz sobre o mundo antigo, a famosa Pax Romana. E isto era de suma importância para que todos tivessem livre acesso a todas as terras, para que o Evangelho tivesse a princípio a liberdade de ser proclamado na Judéia, e que depois os cristãos, ao serem perseguidos, pudessem se locomover para vários lugares em todo o Império, pois politicamente tudo pertencia a apenas um imperador, o senhor do mundo romano. Então a terra estava plenamente pronta politicamente para receber o verdadeiro Kyrios, o Senhor Jesus. E podemos observar em vários trechos do Novo Testamento como esta cultura de senhorio e poder era latente para o pensamento cristão no primeiro século. Mas nem sempre essa paz era plena, pois na Palestina e principalmente em Jerusalém sempre existiam grupos antigovernos, e no final da década de 60 d.C., houve uma grande rebelião liderada por um grupo chamado Zelotes, que logo iria acender a ira do recém e novo imperador romano Vespasiano, que foi empossado após a morte do cruel imperador Nero em 68 d.C., e que, para mostrar como seria seu governo, envia seu filho Tito para dar fim à famosa Guerra dos Judeus, que no ano 70 d.C. arrasa Jerusalém, inclusive o grande templo, que agora se torna apenas destroços, restando apenas o que agora conhecemos como o Muro das Lamentações. E essas feitas militares iriam ressoar no pensamento cristão, não apenas nas ruas, mas nos escritos bíblicos do Novo Testamento, deixando marcas e influenciando no agir e pensar dos cristãos do primeiro século e séculos posteriores. Logicamente, a perseguição aos cristãos no primeiro século foi um impulso para a disseminação daquela nova doutrina. Cristãos se espalharam por todo o Império Romano, pois todos tinham livre acesso a se espalharem devido à Pax Romana, e com eles o cristianismo ganhava território. E por que não lembrar das grandes viagens do apóstolo Paulo? Então vamos afunilar um pouco sobre essa nova forma de pensar e a forma helenística de pensamento da época. Devemos ter em mente que nenhuma filosofia, religião ou doutrina nascerá do nada, e o cristianismo não foi diferente. Quando analisamos os cristãos do primeiro século e posteriores, veremos a forte influência do pensamento grego e romano da época, e podemos ver esta verdade na própria Bíblia. No Evangelho de João 1,14, veremos o apóstolo declarando que Cristo era o Logos, algo que os gregos há muito tempo estavam acostumados a pensar e discutir em suas reuniões. Agora os cristãos, na plenitude dos tempos, iriam trazer a solução para os gregos, o que realmente seriam Logos. Podemos ver o apóstolo Paulo discutindo em Atenas, no Areópago, através de forma
de pensar dos gregos, lhe mostrando que o Deus desconhecido deles era exatamente o Logos que eles tanto discutiam. Do ponto de vista da cultura romana, iremos perceber que o poderio do exército de Roma era muitas vezes paralelizado com o verdadeiro poderio do exército de Cristo. Temos passagens bíblicas e fatos contados pelo historiador Flávio Joséfo que nos mostram isso. A passagem de Coríntios 2, 14 a 16, que irá falar sobre o perfume que o cristão exala, fazendo um paralelo ao perfume que era exalado na chegada dos generais vitoriosos logo após uma vitória, que era exatamente uma lembrança na memória de vitória aos vitoriosos e de derrota para aqueles que eram tragos cativos. E como não falar da comparação do texto de Efésios 6, onde é declarada a armadura que o cristão deveria usar. Nisto e em várias outras coisas veremos a influência do pensamento grego-romano no pensamento cristão. E percebemos uma continuidade do pensamento helênico dentro do cristianismo. Fato é que na origem do cristianismo ele atingiu a classe mais pobre, mas vemos que ao decorrer do tempo, devido a pensadores cristãos com sua riqueza de vocabulário, com suas formas de apresentar o cristianismo, ligado muito com o pensamento heleno, logo atingiu as classes mais ricas da sociedade. Vamos fazer uma síntese do assunto então. Se formos realizar um resumo de tudo o que falamos até aqui, poderíamos citar quão importante foi o idioma grego para os cristãos, começando que foi o idioma escolhido para a escrita do Novo Testamento, indo para o sistema sociopolítico da época em que Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, passando pela mudança do imperador Nero para Vespasiano, depois da metade do primeiro século, que coincidiu com rebeliões judaicas que levaram à destruição de Jerusalém e seu grande templo, o que levou à diáspora judaica do primeiro século, que se iniciou com a perseguição de Nero e intensificou com o ataque do general Tito, que culminou na expansão do cristianismo, que não poderia nascer sem a influência do pensamento greco-romano na época, que tem sua base o pensamento helenístico. Vamos fazer algumas indicações então de trabalhos. Para terminar, gostaríamos de fazer uma indicação de um livro, A Guerra dos Judeus, de Flávio Joséfo, e o filme Ben-Hur, com Charlton Heston, de 1959, que ganhou uma nova regravação em 2016. Ambos trabalhos te darão uma percepção histórica dos primeiros séculos do cristianismo. Espero que tenha gostado e até a próxima.